alinhadores estéticos que acrescentam a nossa mecânica fixa, né, ou são utilizados isoladamente, quais são os princípios básicos deles, né? Eu vou compartilhar um pouco aqui a tela com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre esses alinhadores estéticos, que podem ser utilizados para somar a nossa tradicional ortodontia fixa, do aparelho fixo, né? E aí é o que se chama de sistema híbrido, onde se tem realmente a soma dessas duas técnicas. A biomecânica, bem conduzida, sempre será o caminho, né? Seja qual for a técnica. É importante que todos os conceitos que a gente tenha tido até o dia de hoje, vamos dizer assim, sobre a aparelhagem fixa, sobre os princípios biomecânicos, sejam somados, né, com relação aos alinhadores estéticos. O diagnóstico continua sendo a chave para esse planejamento, e a biomecânica bem conduzida com a base desse planejamento para que a gente alcance a finalização ortodôntica com excelência, né, e traga satisfação para nossos pacientes. Hoje nós estamos em outra era desse diagnóstico. O diagnóstico pode ser 100% 3D, onde a gente pode fusionar 3 tipos de exames, que são tomografia computadorizada, escaneamento oral e escaneamento facial, e aí nós conseguimos capturar fisicamente o nosso paciente, importar, né, de uma forma 100% fidedigna para vários softwares, e a partir desses softwares, a depender da especialidade ou do que se queira, podemos fazer os planejamentos, né? Na ortodontia, podemos planejar através de setup, e esse setup pode ser baseado exatamente no exame tomográfico e numa avaliação tridimensional do nosso paciente, né? Do sorriso desse paciente, para a gente ver se algumas movimentações podem ser realizadas ou não no nosso planejamento. Então, 3 princípios básicos do sistema de alinhadores são o empurrar, ancorar e abraçar, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esses princípios básicos frente a essa técnica de alinhadores estéticos, que a gente sabe que são aparelhos móveis e que a gente precisa ter uma curva de aprendizado para que a gente conheça, né, e consiga dominar a técnica dos alinhadores estéticos. Esse princípio básico do empurrar é importante para que a gente entenda a mecânica do movimento. A gente sabe que o sistema biológico não vai entender se essa força está vindo de uma aparelhagem fixa, de uma técnica de tracionar ou de empurrar, né? O dente sente o estresse, a força que está sendo, a energia que está sendo transmitida para ele, e a movimentação acontece através dos princípios biológicos, que esses não mudaram. Então, o princípio básico realmente do alinhador é o empurrar. Se quer uma movimentação no sentido vestíbulo-lingual, vem, né, planejado uma força através dos alinhadores na vestibular para empurrar esse dente para uma localização mais lingual que foi previamente planejada. O segundo princípio é o abraçar. E esse princípio muda um pouco a forma como a gente olha a anatomia dentária. Ela passa a ter um papel muito mais representativo, né, no planejamento. Porque coroas longas, né, o alinhador consegue abraçar maior, tem uma área de superfície dentária onde onde o dente pode receber essa carga de força, diferente de dentes de coroa curta, onde nós temos uma superfície menor dentária e eles normalmente são um pouco mais expulsivos. Então, a anatomia dentária passou a ter um papel importante e o estudo do dente a dente, né? Nos alinhadores existem movimentos mais previsíveis e menos previsíveis, e associada ao tipo de movimento também tem o design do dente, estudo do dente a dente, porque a gente sabe que grupos de dentes podem ter movimentos mais fáceis de acontecer e outros menos fáceis, mais possíveis de se alcançar, né? Em especial, falando, por exemplo, do primeiro premolar inferior, que tem uma parede lingual menor, eles são de uma forma mais arredondada, então, em movimentos de giroversão, passa a ser um movimento menos previsível, que precisa de reforços, não híbridos até, se for o caso, né, a depender do planejamento. Então, a força de atuação do alinhador sobre a coroa dentária é proporcional à sua superfície de contato, né, do plástico com o dente. Obviamente que a anatomia, o design desse dente, passa a ter uma importância maior quando a gente está utilizando
os alinhadores estéticos, né? Não só a avaliação dos movimentos, que movimentos são previsíveis dentro desse alinhador, se os movimentos são sinérgicos, ou seja, se aqueles efeitos colaterais são favoráveis ou não ao sistema de força que a gente está fazendo uma avaliação. Então, a gente tem um olhar para todas as estruturas dentárias. E quando se vai fazer o planejamento para alinhador, quando se vamos fazer um planejamento e editar um clean check, um setup ortodôntico, a primeira coisa que se faz é segmentar esses dentes e depois montar ele novamente, né? Mas a gente segmentar tamanho, estrutura dentária um por um, para depois incorporar ele novamente no arco dentário e a partir daí fazer as movimentações e fazer o setup. Então, passamos a ter um olhar diferente, né? Porque quanto maior a superfície dentária, maior a efetividade do alinhador e melhor é essa previsibilidade. O conceito de ancoragem, né, é um termo amplamente utilizado na ortodontia desde o princípio, que é o sistema de força gerado durante o movimento dentário e, a partir desse sistema de força, a instalação de recursos para reforçar essa ancoragem, caso, né, essa perda de ancoragem ou algum efeito não esteja favorável ao seu planejamento. Então, nos alinhadores também é necessário, né, a terceira lei de Newton, a ação e reação, está em todos os princípios de movimentação dentária. Então, do alinhador dente, ele é removível, a gente precisa ancorar ele, e essa forma de ancorar pode ser realizada através de attachments. Esses attachments podem ter anatomias diferentes, tamanhos diferentes, e a depender do movimento que se queira, se seja um movimento de intrusão, que é mais previsível no alinhador, mas se for um movimento de extrusão, é importante que a gente tenha reforços com os attachments para que o alinhador possa ter uma aderência maior à superfície dentária, possa exercer uma força na superfície ativa desse attachment e o movimento que tiver sido planejado possa ser alcançado. Então, esse sistema de força deve ser sempre visto não só numa aparelhagem fixa, mas principalmente nos alinhadores. É muito importante que a gente tome um tempo, que eu não acho que toma tempo, muito pelo contrário, mas que passe um tempo estudando o clean check, estudando o sistema de força, avaliando o setup, né, qual é a sequência de movimento que vai acontecer, qual é a intensidade dessa movimentação, ou seja, se vai fazer uma distalização, quantos milímetros vai acontecer por alinhador. É super importante que esse planejamento seja detalhado para que se tenha uma melhor efetividade de tratamento e, consequentemente, alcance aquela previsibilidade que você deu como expectativa para o seu paciente. Esses são os 3 princípios básicos sobre os alinhadores estéticos.